Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo a esse vídeo, a essa live, querido aposentado e pensionista. Já chega dando joinha, mas principalmente, coloque aí nos comentários, revisão da vida toda. Desse jeito aí, ó, revisão da vida toda. Existem bilhões de reais e ninguém recebe. E o STF só atinge os aposentados vulneráveis. Giovanni, olha, pagar a revisão da vida toda para os aposentados é uma benesse. Primeiro, é um ato de justiça, porque os aposentados já venceram. Venceram em março de 2022, venceram em 1º de dezembro de 2022, e na revisão no tema 1102, ainda não perdeu. E colocaram a revisão da vida toda em 2 ADIs e nem sequer nunca trataram da revisão da vida toda. Então, pagar a revisão da vida toda é um ato de justiça, mas também beneficia todo o Brasil, porque o aposentado vai ter um pouquinho mais de dinheiro, vai gastar mais dinheiro na sua cidade, vai gerar mais impostos, vai gerar mais empregos, vai gerar economia, vai gerar riqueza para o nosso país, Giovanni. Conceder a revisão da vida toda é um ato de humanidade, de moralidade, de ética, de segurança jurídica. Todos esses argumentos estão perfeitos. No mundo ideal, esse seria certo. Correto, pessoal? Coloque aí. Bom dia para todos. Eu quero já te bombardear de informações e outra coisa. Quero que você entenda o seguinte: tudo que a gente está conversando aqui só tem um foco: vencer a revisão da vida toda. Não adianta eu vir para cá para te falar da treta entre o Mota, o Alcolumbre e o Lula. Não adianta eu vir para cá te falar que a Janja tá andando igual rainha. Não adianta eu vir para cá falar que Bolsonaro ganhou 18 milhões de reais de Pix. Não adianta eu vir aqui falar que a deputada, aí, qual é o nome dela que eu esqueci? A Erika Hilton se acha aquela cantora dos Estados Unidos e gasta uma fortuna para, inclusive, gasta dinheiro público para fazer cirurgia plástica. Não adianta. Isso não vai mudar nada na revisão da vida toda. Tudo que a gente conversar aqui tem que estar focado na revisão da vida toda. Sem foco não há vitória. Foco, força e fé. É isso? Um abraço a todos e vamos embora, porque eu quero trazer aqui um depoimento impactante. Quem está aqui comigo e está lá no Zap comigo também? Você já me chamou no Zap? Já salvou o meu contato no Zap? Porque olha só, se você me chamou no Zap, eu salvo o seu contato quando você me chama no Zap. Mas se você não salvar o meu contato no seu celular, você não vai receber as comunicações, as informações que eu te envio lá. Você está comigo no WhatsApp? Coloca aí, sim ou não? Giovanni, negócio do piso do abono. Vamos conversar, Rony, nas nossas lives de abono salarial, beleza? Ó, FGTS, estive na Caixa, Giovanni, informaram que não posso sacar o 40% da FGTS. Ó, Cláudio, tem live do FGTS hoje mais tarde, tá? Senão a gente perde o foco. Eu acabei de falar de foco. Se eu for para abono salarial ou FGTS, eu vou sair do foco. O que a gente tem feito, gente? Eu tenho procurado manter o foco, estabelecido nichos de comunidade. Então, olha, você acabou de ver, tem um FGTS, tem um abono salarial, tem a revisão da vida toda, tem a cota do PIS/PASEP. A gente tem criado comunidades no sentido de focar, porque assim a gente vai ser mais preciso, a gente vai ter mais força e assim a gente vai gerar resultado. Beleza?
Não tem um número, Marinho. Então daqui a pouco você pega aí comigo. Luiz, querido, acabei de ver você aqui também. Tamo junto. Deixa eu falar pra vocês. Bora. Desculpa, Giovanni. Cheguei agora no Zap. Ah, show de bola. Cláudio, tamo junto. A gente vai conversar mais tarde. Tá? Tem live hoje. Daqui a pouco eu comunico vocês da nossa live mais tarde. Beleza, Claudinho? Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Povo querido, olha só. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, ó. 150 pessoas com a gente, 73 lives, gente. É isso mesmo? 74 likes, gente. Gente, se você não dá o joinha, se você não consegue apertar um botão para falar, opa, tamo junto, Giovanni, não vai adiantar nada. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa deixar o seu like aí, pelo menos o seu like. Beleza? Vamos voltar aqui, gente, para esses debates interessantes. Você percebeu que eu te trouxe argumentos, gente, o melhor dos mundos, mundo mais justo, mais correto, fácil. É fácil, gente. Pagar a revisão da vida toda é muito fácil, porque você tem todos os argumentos para receber. Sabe, é muito fácil. Olha, estou fazendo justiça, estou cumprindo a Constituição, estou cumprindo, respeitando os princípios fundamentais e constitucionais da Constituição, estou fazendo justiça, estou dando ao aposentado o que ele merece, porque ele contribuiu para isso. É o melhor dos mundos. É ou não é, gente? E é fácil. Gente, é mais fácil pagar a revisão da vida toda do que negar. Você concorda comigo? Concorda comigo? Sim ou não? Coloque aí. Sabe por quê? Coloque aí, sim ou não? Sabe por quê, gente? Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram para negar a revisão. Olha só. Você teve julgamento da revisão da vida toda, ganhou. Ganhou. Pronto. Agora, olha o que eles fizeram para negar, para derrubar a revisão da vida toda. Vamos lá. 1. Vem comigo. Nunes Marques pede destaque e anula todo o seu julgamento, mesmo depois de já ter definido o voto, já tinha definido o resultado de 6-5 em favor dos aposentados. Nunes Marques, amando de Jair Messias Bolsonaro, pede destaque e anula o julgamento. Não tinha motivo, ele não deu motivo para anular o julgamento, não tinha razões para anular o julgamento, não tinha fatos e fundamentos jurídicos, constitucionais, éticos, morais e humanitários para ele falar, ó, vou anular porque teve um vício. Não, ele simplesmente, a bel prazer, falou, vou pedir destaque. Olha só, ele foi contra tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. Depois, você foi lá e ganhou de novo. Ou seja, o tema 1102 foi um tema amadurecido, um tema discutido, um tema confrontado, um tema aprofundado, um tema substanciado por informações de tudo quanto é lado. E você foi lá em dezembro, 1º de dezembro de 2022, e ganhou de novo. O tema 1102 foi discutido por quase 10 anos, ou mais. Ou seja, a gente chama de juízo de cognição. Sumário não. Aprofundado e exauriente. Tudo foi discutido no tema 1102 sobre a justiça de pagar ou não a revisão da vida toda. E aí, meus amigos, os caras foram lá, 1º de dezembro de 2000, você foi de novo e ganhou. Ou seja, o Nunes Marques, amando de Bolsonaro, jogou seu processo para o plenário físico e você foi lá e ganhou de novo. Por 6-5. Vitória. Bem robusta, fundamentada, consubstanciada em fatos, fundamentos, na Constituição, em princípios fundamentais, tudo perfeito como manda o figurino e o Estado democrático de direito. Ocorre que nós tivemos uma mudança de governo. Saímos de Bolsonaro, fomos para Lula. E aí muitos aposentados, até quem defende direitos sociais, falou, agora tá tranquilo, pô. O Lula não é defensor dos pobres? O Lula não é defensor dos trabalhadores, do idoso, do vulnerável? Pô, se na época do Bolsonaro a gente conseguiu passar por cima do que Bolsonaro tentou fazer com o Nunes Marques, pô, com o Lula é tranquilo.
gente vai nadar abraçada, já tá tudo resolvido. Acalma teu coração porque já ganhamos. Gente, perfeito. Juridicamente fundamentado, todo o processo jurídico correndo, tudo certinho. Maravilha! Ocorre que você não esperava. O INSS, a mando de Lula, entra com uma petição em fevereiro, março, dizendo isso já no segundo mês de governo. Falando para o STF, STF, suspende os processos todos aí. Suspende tudo aí, STF. Só que Alexandre de Moraes nem olhou essa petição, acho que olhou de um despachinho, mas estava aguardando a publicação do acórdão de Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes, em 1º de dezembro de 2022, foi o grande defensor dos aposentados. Muitos aqui no YouTube chamavam ele de advogado dos aposentados. Só que dezembro, ele normalmente publica um acórdão em 7 dias. 7 dias está resolvido. Ele já publica, ele é rápido. O Alexandre de Moraes demorou 5, 6 meses para publicar o acórdão da revisão da vida toda. E quando ele publicou, o INSS já estava com os embargos de declaração prontos. E lá nos embargos havia um pedido: a suspensão nacional de todos os processos da revisão da vida toda. E pasmem, meus amigos, e pasmem! Alexandre de Moraes, em 28 de julho de 2023, decreta a suspensão de todos os processos que trata da revisão da vida toda e também recebe os embargos de declaração. Isso em 28 de julho de 2023. Até aí tudo bem, vamos lá, vai fazer justiça. Parte para cima. Vem, INSS, vem que o Xandão é nosso. Marca-se o julgamento desses embargos de declaração para 27 de novembro a 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro de 2023, por volta ali das 3, 4 horas da tarde, mais ou menos, entre 4 e 5 horas da tarde, 4 e 5 horas da tarde, a gente atualiza o andamento do julgamento virtual, 4 para os aposentados, 3 contra os aposentados. 4-3, a gente ia resolver tudo no tema 1102. De repente, Alexandre de Moraes pede destaque. Como? Destaque? Você está fazendo o que o Nunes Marques fez lá atrás, Alexandre de Moraes? Destaque para quê se a gente está ganhando? E aí alguns orelhudos aqui do YouTube falaram, não, o nosso advogado fez muito bem. O nosso advogado Xandão, ele fez muito bem. Ele suspendeu porque a gente podia perder. Nosso advogado foi o máximo. E no dia seguinte eu falei, começou a palhaçada. Botei na thumb aqui um circo. Começou a palhaçada. Falando, tudo bem, então a gente vai ter que acelerar isso. Barroso, bota pra pautar. Barroso. Começamos a ligar. E Barroso vai e fala, olha, dia 2 de fevereiro, segundo dia útil do judiciário, ano do judiciário brasileiro, abertura do ano do judiciário. Vamos julgar a revisão da vida toda como segundo processo no ano. Tinha um processo na frente, logo em seguida era a revisão da vida toda. Tá tudo bem. Vitória, gente, tá bom. Tá tudo bem. Vamos pro plenário físico? Beleza, vamos, sentar o sarrafo, a vitória tá ali. 10 anos de processo sendo discutido, pautado, confrontado. Vambora, vamos ganhar, pô. Ganhamos uma, ganhamos duas e vambora. Só que a gente não esperava um detalhe. E eu te falo, e eu já declarei isso para vocês. Nem eu esperava isso. Nem eu. Com toda a experiência. Olha que eu acompanho o STF há muito tempo.
Eu acompanho o STF desde os meus 17 anos. Quando eu entrei ali na faculdade de Direito, terceiro período da faculdade, eu já comecei a acompanhar o STF. E aí, eu não esperava por aquele detalhe. O STF começa a colocar no mesmo dia de julgamento 2 ADIs. De relatoria de quem? De relatoria do Nunes Marques. Eu falei, deixa eu olhar essas 2 ADIs, espera aí. O Nunes Marques, se o Nunes Marques manter o voto dele, ele está indo em favor dos aposentados. Ele está declarando o artigo 3º inconstitucional, então ele está indo em favor dos aposentados, então tá ótimo. Só que as 2 ADIs, no mesmo mês, lá em dezembro de 2023, também tinha sido pedido destaque, feito o pedido de destaque. E quem fez esse pedido de destaque, podem confirmar aí comigo, eu não estou recordando agora, ou foi o Toffoli ou foi o André Mendonça. O Toffoli ou o André Mendonça. Depois, se vocês quiserem, eu até levanto ali quem fez o pedido de destaque nas ADIs, no julgamento virtual. A gente levanta agora. Não, eu levanto, né, gente? Eu acho que para a gente fazer tudo bem fundamentado para vocês entenderem. Vamos pegar aqui a ADI 2110. Embargos de declaração. 28, não, deixa eu ver se está aqui. Aqui, 24/11, tá vendo? Eu te falei. Olha, entre o dia 27 ao dia 4 de dezembro, foi o julgamento da revisão da vida toda, do tema 1102. Entre o dia 27 e o dia 4 de dezembro. No dia 24/11, foi feito o pedido de destaque. Vamos ver quem pediu destaque? Vamos ver? Lá, foi o Zanin. Não foi nem o Toffoli e nem o André Mendonça. Tá vendo aqui, Zanin fez o pedido de destaque. E olha como o negócio estava bagunçado. Tinha voto do Fachin, tinha voto da Carmen Lúcia acompanhando divergência, tá vendo? Fazendo complemento. Tinha voto do Fux, todo mundo votou, gente. Todo mundo votou, acompanhando o relator com ressalvas. E olha aqui, Alexandre de Moraes acompanhando o relator. O que eu quero te mostrar é o seguinte. O voto do relator o voto dele favorecia os aposentados, tá? Se a ADI fosse em favor dos aposentados. Só que pensa aqui, se favorecia os aposentados, olha quanto você ia ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Só que, e olha que nem entrou aqui o Fachin, que era a seu favor, e a Carmen Lúcia também. Ou seja, você ia ganhar por 9. 9. Você ia ter 9 votos a seu favor. Você tá vendo aqui? Quem não está aqui, gente? Sim, Flávio Dino. Por quê? Porque isso aqui ia ser julgado no dia 24/11. A decisão aqui favoreceria os aposentados. Vou até abrir aqui o voto. E aí a gente pode dar uma olhadinha. Eu trazendo o fato. Eu falei que é foco. Foco é foco. Tá? Não conheço a declaração da lei e tal. Deixa eu ver aqui. E ele fala aqui, improcedente o pedido formulado na inicial, assentado na constitucionalidade da formalidade, bem assim a constitucionalidade... ele mudou também, né? Deve ter mudado a minuta desse voto, Mas ele, tá vendo, bem assim a constitucionalidade na forma do artigo, aqui, de optar. Em relação, se eu ler aqui pormenorizadamente, tá? Aí, lógico que ele já mudou, né, gente? Ainda julga improcedentes os pedidos na forma da íntegra, caso surpreende parte conhecida, se admitidas preliminares, declarando a constitucionalidade do artigo com força cogente, Aí ele mudou. Por que eu estou te falando que ele mudou? Porque se você lembrar aqui,
Deixa eu voltar aqui para o nosso dilema. Ele no final, faltando 3 minutinhos. Faltam 3 minutinhos, não, 3 segundos. O Barroso, já lendo o relatório do julgamento, ele falou: opa, excelência, olha, não, sabe o que que é? Porque eu sempre fui contra a revisão da vida toda, eu não posso ficar aqui do lado deles, né? Então eu vou pro lado de vocês. Aí ele foi e pulou pro outro lado, e aí perdemos por 7-4 a revisão da vida toda. Mas voltamos ali. Chegamos em 2024, com o Barroso pautando a revisão da vida toda para o segundo processo, só que nesse dia também estavam as duas ADIs, que nunca tinham sido julgadas, nunca tinham sido decididas, nunca tinham sido questionadas, nunca tinha sido debatido o tema da revisão da vida toda no meio dessas duas ADIs. Não tinha sido debatido. Mas os caras começaram a jogar o tema 1102 em cima e a ADI no mesmo dia. E aí começou aquela pouca vergonha toda, né? Coloca dia, dia, até que chegamos no fatídico dia 21 de março de 2024. Nesse dia, Flávio Dino já era ministro no STF. E Flávio Dino, quando pega a palavra, cheio de braço, né? Comunista. O comunista mais capitalista que eu já ouvi. O comunista mais capitalista que eu já vi. Ele começa a criar uma tese, e essa tese é acompanhada. Inclusive, o Barroso pergunta se ele não queria ser o novo relator. Começaram a discutir ele, não, você quer ser o relator? Aí eu acho que ele falou, não, é melhor não, né? Já fiz tanto mal aqui para aposentado, é melhor não. O cara entrou como comunista, viveu até hoje às custas do povo pobre, do aposentado que sempre votou nele. E agora, como ministro do STF, que era o momento mais do ápice da sua vida política, não vem falar que é jurídica, onde ele deveria defender o aposentado, ele simplesmente trai. Vai contra tudo que ele um dia acreditou. Mas a traição não para por aí. Não para por aí. Alexandre de Moraes, nesse dia, fica tímido. Tem um lampejo ali, mas se intimida. Inclusive, o Zanin bota ele no bolso. Porque ele começa a tentar levantar uma tese, né? Do trânsito em julgado, do tema 1102. O Zanin falou, opa, peraí. Ainda estamos para julgar o recurso no tema 1102. Não vem com esse papo de trânsito em julgado, não. E aí ele recua. O Fachin tem um lampejo de uma frase. Porque o Barroso fala assim, olha, a gente vai julgar até a gente conseguir, até a gente chegar aqui em procedência. Aí o Fachin falou, então, a gente já ganhou. Ele falou assim, a gente já ganhou lá atrás, né, 2 vezes. E você vai empurrar e vai querer julgar a revisão da vida toda aqui, até derrubar a revisão da vida toda, é isso? Foi o lampejo do Fachin ali. Dia 21 de março de 2024. 7-4, derrota da revisão da vida toda. Chegamos aqui em 2024. E aí, depois desse dia, nós temos ali um marco temporal. Por quê? Porque as duas ADIs, elas são tão fortes que elas criam um marco temporal, ou seja, não dá para você entrar com revisão da vida toda. Não dá mais. E aí eu falei isso para vocês. Falei, olha, a partir desse dia 21 de março de 2024, não entre mais com nenhum processo da revisão da vida toda. Você entrou depois do dia 21 de março com a revisão da vida toda, sim ou não? Coloque nos comentários. Não era para você entrar. Não era para você pagar, não era para você fazer nada. Por quê? Porque ali é um marco. Alguns advogados se posicionaram com relação a isso, ok, outros não. Outros continuaram vendendo até a mãe para vocês. E cada um vai pagar pelo que fez. Correto? Entra com primeiro embargos. E nesse julgamento dos primeiros embargos, que estava no virtual, tivemos uma surpresa. Alexandre de Moraes
pede destaque. E aí todo mundo, "Ê, agora vamos, Alexandre de Moraes pediu destaque, nosso advogado não falha, ele não nos abandona." No dia seguinte, ele retira o destaque. E aí começa, né? Porque quem tá aqui vivendo da revisão da vida toda, te contando 3 histórias por dia, começam a ficar meio cara amarela, né? Pô, é que eu vou sustentar toda essa história porque não dá. Não é verdade? Ele pede destaque. E aí, ele fala, coloca o voto dele, aí coloca assim no voto dele, olha, se eu for vencido, eu acompanho o Toffoli. Tá? Eu vou acompanhar o Toffoli. E aí perde o primeiro embargos, perde o segundo, só que perde o primeiro embargos. Nessa história aí, do Alexandre de Moraes falando, ó, se eu perder aqui, eu acompanho o Toffoli. E aí vamos para o segundo embargo de declaração. Esse segundo embargo de declaração, ele foi julgado no dia 10 de abril de 2025. Estamos aqui, logo aqui, né? Logo aqui. 10 de abril de 2025. Agora vai, reviravolta, tal, 3 vídeos por dia, um monte de história mirabolantes, falaciosas, sabe? Fazendo aquela coisa toda. E aí, nesse julgamento dos segundos embargos, o STF não decide sobre nada que foi colocado nos embargos. Ele simplesmente utiliza esse julgamento de embargos para dizer o seguinte, olha, revisão da vida toda, o aposentado e pensionista, ó, você que recebeu a revisão até hoje, você não precisa devolver nada não, tá? A gente não vai te cobrar nada não. Também você não vai precisar e nem vai ser condenado. Você não vai ser condenado a pagar custas, honorários comerciais, honorários advocatícios, honorários de perito. Você não vai ser condenado a pagar isso não. E se você já pagou alguma coisa também, a gente não vai te devolver não. Foi isso que foi decidido no dia 10 de 4 de 2025. 10 de 4 de 2025. Logo ali atrás. Diante desse julgamento, diante desse posicionamento do dia 10 do 4, por quê? Porque a partir desse dia 10 do 4, o STF falou, ó, tá superado. Eu não vou mais discutir o mérito das ADIs. Eu não discuto mais o mérito das ADIs aqui. Inclusive, uma já transitou em julgado. Eu não vou discutir mais isso. Mas se quiser ir falar de obscuridade, contradição, a gente discute. Mas o mérito é mérito e ponto final. Diante dessa situação do dia 10 de abril de 2025, começaram uma enxurrada de sentenças da revisão da vida toda sendo publicadas. Julgo improcedente, procedente. E cada dia tem mais, mais. E chegamos a esse ponto. Só que logo no início, alguns advogados entraram com reclamações junto ao CNJ, falando, olha, os juízes estão decidindo a revisão da vida toda. Só que o Alexandre de Moraes suspendeu lá no tema 1102. Eles não podem julgar a revisão da vida toda porque o Alexandre de Moraes, nosso guardião e protetor, manteve a suspensão lá. Não pode. Não pode. Só que o movimento está tão grande, e CNJ nem olha mais isso. Tivemos ali umas meia dúzia de decisões. Depois disso, CNJ, ó, nem olha mais. A gente falou, tudo bem. Vocês querem continuar nessa injustiça? Pode continuar. Pode vir quente que o Alexandre de Moraes vai mudar tudo isso. E aí pautou o julgamento do tema 1102. Aí é aquela coisa, né? 3 vezes por dia,
3 vídeos por dia. Olha, agora vai, reviravolta, vitória, vitória, Xandão, pô, vitória, 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 reviravolta, vitória, vitória. 3 vezes por dia, um monte de IA fazendo inteligência artificial, fazendo vídeo aqui pra você. Pessoal, deixa eu te dar um alerta. Preste atenção, pô. Você tá vendo que o vídeo é de uma inteligência artificial. Você tá vendo que não tem uma pessoa verdadeira falando contigo. Você sabe que aquela pessoa nem está envolvida na causa da revisão da vida toda. Ela está copiando as falas dos canais aqui do YouTube e fazendo o vídeo simplesmente para replicar para você. Isso é desserviço e isso prejudica a luta da causa da revisão da vida toda. Você vê, tem uns que botam o professor Girafales, né? A voz do professor Girafales. Outros botam a voz, olha, atenção, agora vem uma voz marroquina. Outros botam as mulheres falando. Você vê que a personagem fala uma coisa, mas a boca tá num movimento diferente, aí fica repetindo. Você vê, gente? Aí porque eu tô recebendo alguns aposentados, e aí nos comentários estavam assim, nossa, doutora, Deus te abençoe, vou continuar orando pela senhora. Doutor, o senhor é o melhor, maravilha, doutor, vou orar aqui pelo senhor, porque Deus vai te abençoar, o senhor e sua família. Gente, aquilo é uma IA. Uma IA. Mas voltemos aqui para o julgamento do tema 1102. 6 de junho. 6 de junho. 6 de junho de 2025. Xandão, agora vai, Xandão! E Alexandre de Moraes. Eu fui o primeiro aqui a publicar, porque eu publico o voto antes de ser publicado no julgamento virtual. Antes de aparecer no julgamento virtual já tinha, e aí já mandei para a assessoria de imprensa bombou. Vocês viram o que aconteceu no dia 6 de junho, dia 3, 4, 5, 6, a gente bombou, a gente nunca tinha feito aquilo, nunca a revisão da vida toda tinha saído tanto na imprensa, e a gente conseguiu fazer esse movimento todo, graças à ajuda, quem apoia e quem tem nos ajudado a bancar essa revisão da vida, a assessoria de imprensa. Deixa eu te lembrar o seguinte também, a nossa assessoria de imprensa vai até dia 7 de julho agora, tá? Falta ali uns 384, 380 reais. A gente espera que todos que possam ajudar, ajudem. Ah, Giovanni, não posso. Tá tudo bem, eu seguro. Não tem problema. A gente segue o fluxo. Mas, Giovanni, vai parar agora dia 7 de fazer assessoria de imprensa? Sim, gente, porque os aposentados também não estão conseguindo ajudar com 50, com 100 reais agora. Como é que eu vou ficar bancando assessoria de imprensa o mês inteiro? Não dá. E aí, em julho, até por conta do recesso, em julho a gente vai voltar com a assessoria de imprensa. Então, peço, você que pode ajudar ainda, nos chama aí no Zap. O Zap está aqui, ó, embaixo da nossa live. Você nos ajude. Mas se também não puder, quanto é? O que você puder. E quanto puder. Não tem problema. Não posso, Giovanni, tá tudo bem. Vou seguir. Certo? Vamos seguindo juntos. Chegamos dia 6. E aí, para surpresa de tudo e de todos, tivemos a maior decepção. Se você acha que Nunes Marques é a sua maior decepção, se você acha que Flávio Dino é a sua maior decepção, é porque você não viu o que Alexandre de Moraes fez contigo ainda. Simplesmente Alexandre de Moraes, como relator, diz o seguinte: olha, eu recebo esses embargos, esse recurso do INSS que perdeu tudo na revisão da vida toda, nunca ganhou nada na revisão da vida toda. Eu aceito, eu recebo esse recurso e derrubo e acabo com a revisão da vida toda. Eu, diante do que foi julgado e decidido nas 2 ADIs, eu dou efeito infringente ao recurso do INSS e mudo o mérito do tema 1102. Julgo improcedente a revisão da vida toda. Como? Sim, ele está pegando todo o monumento de justiça, dignidade e cidadania que ele construiu e dando uma marretada e quebrando tudo.
Simplesmente isso que ele está fazendo. Ele construiu um busto dele de diamante. Justiça, dignidade e humanidade. Ele simplesmente pega uma marreta, uma caneta, né? E derruba tudo. Ó, esquece o que eu decidi aqui, esquece o que eu defendi aqui, nunca vi falar, nem sei o que é isso. O negócio é que acabou a revisão da vida toda. Eu vou acompanhar as 2 ADIs, o que eu fiz aqui, o que eu lutei aqui, esquece. Ó, já derrubei tudo. Eu aceito o que o INSS está falando e acompanho o relatório do Nunes Marques e me submeto ao julgo injusto, imoral, inconstitucional e ilegal do que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111. Foi isso que Alexandre de Moraes fez. Você não pegou esse período aí lá do dia 6? Assista as lives aí, você vai entender por que um pouquinho ele fez isso. Foi na época que ele estava sendo processado lá nos Estados Unidos, caçado, aquela coisa toda que estava acontecendo lá, e Lula colocou toda a República em favor para ajudar, dar uma forcinha a Alexandre de Moraes nessa relação diplomática. E aí, mesmo diante dessa atrocidade, muitos aposentados falam, não, muitos aposentados e muitos canais, não, agora a gente vai porque Alexandre de Moraes vai mudar o voto dele. Não, Alexandre de Moraes vai mudar o voto dele. Só que ele só, gente, se entregou para não morrer, sabe? E aí eu usei uma analogia aqui com vocês da tortura, lembra? Falei, se você tá num lugar secreto, fechado, amarrado, tem uns 11 soldados ali, torturando, sempre vai ter um assim que fala, para, calma aí. Calma, pô, tadinho, calma aí. E aí você, ai, que bom, agora eu vou respirar e vão me salvar. Não. Eles só estão dando uma paradinha, sempre vai aparecer um para dar uma paradinha, só para que a tortura fique mais divertida. Pô, imagina, ficar te torturando direto, você vai acabar morrendo. E aí, como é que eles vão se divertir? E aí, dentro dessa situação, tivemos o quê? O pedido de vistas de Carmen Lúcia. E aí eu falei, foi nesse período, foi nessa história, foi nessa nossa construção, e quem está aqui sabe disso, foi nesse momento, neste exato momento, que apareceu a ideia legislativa. Foi nesse exato momento. Analisando tudo isso que eu te contei aqui sem roteiro. Pode procurar qualquer canal aqui, se já falou ou já fez todo esse histórico contigo de forma tão tranquila, tudo tá aqui, ó. A gente viveu tudo isso. Chegamos na ideia legislativa. E aí você sabe, fizemos a ideia legislativa e aí tivemos objeções porque queriam levar para a Câmara dos Deputados e tudo mais, e a gente foi levando, e agora estamos ganhando a cada dia que se passa mais e mais adesão à ideia legislativa. E aí vieram algumas objeções. Giovanni, por que a gente não começa pela Câmara dos Deputados? Porque a gente tem os contatos lá, sabe como é que é, né? Porque são 513 deputados e aqui são 81 senadores. Mas, Giovanni, lá eu tenho alguns contatos, a gente resolve, sabe como é que é, né? Então, mas é porque no Senado temos um projeto de lei 1460 de Paulo Paim, que é um engodo, que é uma falácia, mas que precisa ser confrontado diretamente. E se a gente começar na Câmara dos Deputados, a gente vai ter que, quando chegar aqui no Senado, vai ter que rediscutir isso, confrontando com a ideia, com o projeto de lei de Paulo Paim. Mas aí vieram mais objeções. Giovanni, olha, que negócio é esse, Giovanni, de ficar contratando assessoria de imprensa para divulgar isso na imprensa e chamar a opinião pública para cá? A gente tem que se concentrar no YouTube. Porque a gente está aqui no YouTube. E os canais estão aqui.
Então a gente tem que ficar aqui, porque é a nossa bolha, é o nosso lugar. Não. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é em todo lugar. Seu lugar é onde a opinião pública está. 10 mil aposentados. 10 mil, 20 mil visualizações aqui nos vídeos de revisão da vida toda. Enquanto temos 122 mil aposentados e pensionistas com o processo da revisão da vida toda. Então temos que encontrar onde estão esses aposentados. Porque aqui no YouTube não está. E te prender aqui só favorece quem fica aqui o dia inteiro produzindo 3 vídeos por dia sobre revisão da vida toda, te dizendo que todo dia acontece uma reviravolta nova. E eu não vou compactuar com isso. Mas, Giovanni, se a gente sair do YouTube, você perde visualização, você não vai conseguir vender serviço, você não vai conseguir vender parecer, não vai conseguir vender cálculo, eu não te vendo isso. Eu não estou preocupado com a visualização de nada. Tanto não estou preocupado que quem acompanha a revisão aqui da vida toda há pelo menos 3 anos sabe que o único que te contou tudo isso que está acontecendo agora há 3 anos atrás foi eu. O único que te falou, que te profetizou que tudo isso que está acontecendo agora, que você está vivendo agora, iria acontecer, foi eu. E nesse momento que eu te falei isso, tive coragem de ir contra a manada que estava aqui o tempo todo te falando felicidade, alegria, alegria, revisão, vitória. Eu estava te dizendo, vamos lutar. Isso é um julgamento político. A gente vai perder se continuar desse jeito. Ah, Giovanni, tá muito chato. Aquele careca é chato. Ah, o careca da cidadania na veia não sabe de nada. Quem sabe é você. Fulano, Beltrana, Cicrana. E agora, eu quero compartilhar contigo essa realidade aqui. Caso do meu pai. Solicitou a revisão da vida toda. Está quase 2 anos recebendo salário novo, porque ele saiu de 1.900 para quase 7.000 reais. Está há quase 2 anos. Ele saiu de 1.900 para 7.000 reais. Agora saiu a nova folha de pagamento com o antigo salário, 2.100. E sabe quanto ele vai receber? 250 reais. Porque agora tem um monte de desconto de empréstimo que ele precisou fazer para remédios, exames e outros. E agora ele vive com o quê? Isso tinha que ser denunciado. O Brasil precisa saber. Nem contei a ele ainda. Tenho medo dele sofrer um infarto quando chegar no banco. Quem está aqui comigo, por favor, em nome de Jesus, por favor, coloque aí. Se você estava aqui comigo no dia 21 de março de 2024, quando eu disse que o grande problema vai acontecer quando os aposentados fossem no INSS e visse que saíram de 7.000 para 2.000 reais. Só que eles fizeram empréstimos com base em 7.000 reais. 30% de 7.000 reais dá 2.100. Só que agora ele está recebendo 2.000, 2.500. Como ele vai viver? O Hélio estava aqui. Eu falei disso. Eu discuti com vocês sobre isso. Nesse caso dele aqui, ele vai ter que entrar com uma ação, vai ter que calcular aí junto a Thaís para fazer
a ação de superendividamento. Eliane está sem salário. Mas, Giovanni, tem alguma coisa estranha. Sabe por quê? Porque você conta uma coisa, mas aí eu vou assistir vídeos aqui no YouTube, eu vejo outra. Parece que são mundos diferentes. São mundos totalmente diferentes. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. Eu vou ler de novo para vocês. E eu gostaria muito do depoimento de vocês aí. Vou ler de novo. Isso aconteceu, gente, por conta do dia 10 de abril, tá? Caso do meu pai. Solicitou a revisão da vida toda, está quase 2 anos recebendo. Saiu de 1.900 para 7.000 reais. Agora saiu a nova folha de pagamento, com o antigo salário, 2.100. E sabe quanto ele vai receber? 250. Porque agora tem um monte de descontos de empréstimos que ele precisou fazer para remédios, exames e outros. Agora ele vive com o quê? Isso tinha que ser denunciado. O Brasil precisa saber disso. Nem contei a ele. Tenho medo dele sofrer um infarto. Isso tem que ser denunciado. O Brasil precisa saber disso. Foi o que nós fizemos, né? Olha aqui. Giovanni, passei para a nossa assessoria de imprensa. Falou, Giovanni, que belo case para a imprensa. Vou repassar para alguns contatos. Consegue me passar o telefone dele e já perguntar se ele aceitaria uma entrevista sobre o tema? E aí eu imediatamente sim, já passei e a gente já conversou. Isso aqui foi ontem à tarde. A gente está fazendo. O que nós podemos fazer agora é apoiar demais a ideia legislativa. E você que ainda não nos ajudou com a assessoria de imprensa, guarde o seguinte, gente. Você não tem obrigação nenhuma. Tá? Você não precisa fazer nada. Independente de você nos ajudar na contratação da assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa vai ficar com a gente até sexta-feira. E ela vai fazer o que puder para continuar divulgando e trazendo a opinião pública para o nosso lado. Ela vai continuar denunciando o que está acontecendo, independentemente de você ajudar ou não. Mas, Giovanni, eu quero fazer parte dessa história, porque do jeito que está não dá. Eu quero participar disso. Eu quero fazer a diferença. Seja bem-vindo. Você está no lugar certo. Vocês conseguiram. Chamei você de advogado do terror e hoje vejo o quanto você estava certo. Você vive a realidade. Ah, Rosa Virgínia. Obrigado pela sinceridade, senhora Rosa. Obrigado pela sinceridade. Obrigado. Isso faz muita diferença para mim, sabe por quê? E só eu e Deus sabemos quanto sofri por defender o que era certo. Quanto todos aqui estavam te vendendo revisão da vida toda por 10.000 reais, fazendo risos, piadas, alegrias, festas. Estava clamando no deserto sozinho, alertado que estava por vir. Enquanto eu estava aqui, fazendo um trabalho certo, justo, verdadeiro, para fazer com que você não perdesse a revisão da vida toda, estavam me chamando de advogado do terror, advogado do diabo, careca da cidadania, pessimista. Eu sempre falei para vocês, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Cancelado, fui odiado, fui ameaçado, cala a boca. Fale mais da revisão da vida toda, você não sabe do que está falando. Professor tal, a professora tal, fulano e beltrano sabe muito.
Eles estão do nosso lado. Você não. Você é contra. Você é do contra, Giovanni. Engraçado, hein? Engraçado isso agora. Deus honra. Deus faz as coisas, né? Eu, para conseguir apoio de um ou dois canais à ideia legislativa, trabalho danado. E até hoje, porque fico o tempo todo querendo condicionar o apoio à ideia legislativa a tirar uma casquinha para ver se ganha respaldo, se ganha visibilidade política. É usar a ideia legislativa como trampolim político. Não está pensando em nenhum momento a essa discussão, vamos defender o aposentado. Não. Primeira coisa que tentaram fazer é jogar para a Câmara, porque tem mais influência. Ia conseguir fazer mais palanque. E aí ia conseguir fazer palanque político para ganhar seu voto. Estou mantendo e lutando para que a ideia continue no Senado. Talvez eu não consiga. Mas eu te falo, o meu interesse de manter a ideia legislativa no Senado é porque eu vou ser candidato a senador? Sim ou não? Você sabe o custo político e financeiro que é para ser candidato a senador? Pode botar em mais de 10 milhões de reais para você conseguir se eleger senador. Vou nem te falar do custo político que é você movimentar todo um diretório de um partido para nomear e indicar você como senador do partido. Vou nem entrar nessa história. Mas já queriam jogar lá para a Câmara dos Deputados. Porque lá tem mais contato e lá a gente ia ganhar visibilidade e palanque político para dizer: ó, tô lutando por você! E aí, né, ia demorar mais, teu sofrimento demora mais, ia chegar as eleições de 2026, você ia dar voto mesmo. Você não me ouviu 3 anos atrás, porque você vai me ouvir agora. É, dona Eliane, não é advogada não, dona Eliane. Isso é inteligência artificial, Eliane. É, Eliane, fica esperta, tá? Giovanni, quem se aposentar agora pode ter direito à revisão da vida toda? Vai depender se a gente conseguir. Se a gente conseguir aprovar o projeto de lei. Ah, ficou legal assim, né? Ó, pronto, agora a bitela, olha o tamanho dessa cabeça. Legal, Flor de Lis, legal, tá? Isso aí. Gente, chegamos aqui ao final de mais uma live. Vocês querem colocar algum ponto? Pelo que entendi, o fato de terem julgado os embargos como se fossem perdoados os que ganharam inadvertidamente antes do julgamento dos processos da revisão da vida toda, deu brecha para a improcedência. Não, então, Rosana, isso daí tá certo. Mas por quê? Não foi simplesmente porque eles falaram, olha, o aposentado que ganhou não precisa devolver, não. Foi porque a partir daquele momento eles falaram, olha, a gente não julga mais o mérito das ADIs. O mérito das ADIs já está decidido e a gente não vai mudar. Quando eles falaram isso, tá? E quando eles superaram essa etapa, falaram, olha, nós aqui só estamos decidindo se aposentado vai devolver ou não. Quando eles falam isso e tratam dessa maneira, eles falam, olha, o mérito a gente já decidiu, a gente só está discutindo se aposentado vai devolver ou não. Entendeu? E A é pedra de tropeço da cidadania, verdade. Nossa, já? Vai embora, temos que ir, Flor de Lis. Povo querido, Deus abençoe. Gostaram, gente? Eu acho que esse papo aqui a gente tinha que ter, né? Por quê? Porque mantém o foco e você começa a ter uma análise mais crítica, mais analítica, mais inteligente do que realmente está acontecendo. O que está acontecendo hoje, meu amigo e minha amiga, é que você que tem revisão da vida toda ainda andando, pode chegar à decisão para você a qualquer tempo de improcedência. Você que está recebendo a revisão da vida toda, mês que vem a folha vai virar e já pode tirar o seu benefício também. Essa é a realidade. Essa é a realidade e que ninguém te conta.
Qual foi o canal aqui que te trouxe sentenças de improcedência? Qual foi o canal aqui que te trouxe a realidade mesmo do que está acontecendo com o aposentado? Que o aposentado estava ganhando 7, agora está ganhando 2, só que só tem 250. Porque o resto foi tudo para empréstimo consignado. Qual canal aqui realmente está te trazendo o que está acontecendo na vida do aposentado hoje? Pesquisa, pô. Sorrisinho. Oi, e aí? Olha agora. Pessoal, vamos! É! Não tem nada de graça, não. Temos motivos nenhum para sorrir. Mas temos motivos de sobra para lutar. Luta comigo.